A pergunta da Silmara de Indaiatuba. O que é corpo mental inferior descrito no livro Amor Além de Tudo, de Inácio Ferreira? E como se relaciona com o assunto do estudo? Nós já dissemos aqui que o chamado perispírito não é um corpo simples. É um corpo complexo. É um corpo chamado de perispírito que envolve, como se fosse uma cebola, várias dimensões vibratórias próprias da nossa individualidade. Então, nós fizemos alguns programas utilizando, Silmara, uns vídeos, uns desenhos bem elaborados de uma instituição que mostra, que se dá o trabalho de estudar com bastante clareza e produzir esses vídeos, e eles estão disponíveis no nosso site. Fizemos programas Alimento para a Alma, no site Mensagem Fraternal. E deve estar fazendo 1 ano que nós fizemos esses programas. A aura, o duplo etérico, o corpo astral e corpo mental. Programa 324, feito em 8 de fevereiro. Eu falei que era 1 ano atrás, né? Quase isso. 8 de fevereiro de 2014. Você vai assistir a representação desses diversos corpos. Quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico, mas nós temos uma dimensão muito próxima do corpo físico, que é responsável pela manutenção dos órgãos do corpo físico, chamado duplo etérico. O corpo duplo etérico é um corpo de matéria quase igual à matéria física, só que é mais sutil. E todos os órgãos que nós temos no corpo físico estão representados no corpo chamado duplo etérico. Quando o nosso corpo físico morre, o duplo etérico desaparece. Porque ele não tem outra função a não ser manter o equilíbrio orgânico, em grosso modo, manter o funcionamento orgânico perfeito, na repercussão das energias do duplo etérico para o corpo físico. Então, o corpo físico se desfez pela morte, não tem por que existir o duplo etérico, se não há mais órgãos correspondentes para ele organizar. Mas existem outros corpos que continuam a existir. Então nós vamos ter o corpo astral, o corpo mental, que são subdivisões do perispírito em áreas específicas do nosso padrão de densidade. E aquilo que nós vamos ver representados na nossa atmosfera chamada aura, depois, na situação de sairmos dela e irmos... Vocês se lembram que no nosso lar, André Luiz já é espírito? Ele trabalha uma pancada de horas sem parar, porque está vendo uma manifestação lá fora da cidade que eles têm que tomar conta, estão queimando ônibus, estão reivindicando a passagem, que a passagem subiu, e todos os médicos foram para lá para ver os feridos, os mortos. Então tem muito trabalho nas câmaras de retificação, ele tem que ficar trabalhando, e quando ele passa o tempo, ele ouve do Tobias, da Narcisa, olha, você agora já pode descansar. Ele vai descansar em um quarto e ele dorme. Quando ele dorme, não é mais o corpo físico, porque o corpo físico já virou pó. Quem dorme é o corpo perispiritual naquela faixa, que ele está naquela dimensão, e sai do corpo um outro corpo, que vai dentro de um barquinho, levado por alguém que está remando, a um nível superior onde ele vai encontrar a mãe dele. Ele sonha com a mãe. Quem foi para lá foi o André Luiz, mente, no corpo mental. Quem ficou dormindo foi o corpo astral, que estão interligados pela mesma faixa de energia, chamado de cordão prateado, cordão fluídico, ao núcleo, que é o espírito. Quando terminou o sonho da mãe, ele saiu de lá e voltou a acoplar-se no corpo que estava na câmara, adormecido. E este vídeo, corpo astral, duplo etérico, corpo mental, é muito pedagógico, é muito bonito, inclusive, muito bem produzido. Vale a pena assisti-lo, porque são informações que nós vamos encontrar em André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos encontrar em algumas outras obras de André Luiz, como Mecanismos da Mediunidade.
como em algumas menções no livro Evolução em Dois Mundos, mas sobretudo no livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos ver essas referências. Mas quando os espíritos codificaram através de Kardec, eles não se preocuparam em fazer essas diferenças. Por quê? Porque já era muito difícil para aquela população despreparada entender o que era o corpo espiritual, o perispírito. O povo achava que o espírito era um fantasma, que vestia um lençol branco, que saía andando pela noite, ou era uma fumaça. A estrutura do perispírito já era uma inovação muito grande para o tempo do Livro dos Espíritos. E à medida em que a evolução vai tornando mais claras as coisas, é que o mundo espiritual agrega outras informações. Então, nesse sentido é que a Silmara não é Ana Paula? A Silmara poderá, tanto quanto os demais que têm o interesse no tema, poderá encontrar a representação do que significa isso. Agora, existem nessas escolas filosóficas, por exemplo, no Oriente, esses corpos, eles são muito conhecidos. Os budistas conhecem, os esotéricos conhecem, eles fazem muita pesquisa. E as tradições orientais, elas têm uma ligação muito mais aberta com relação a essas realidades. Então, existem várias interpretações a respeito, que nós não temos aqui como dizer, se é o corpo espiritual, o inferior, o superior. Nosso esforço agora é entender que o perispírito não é uma coisa sólida. Ele, como uma cebola, é feito de camadas. E estas camadas estão ativadas nas regiões vibratórias onde o espírito se apresenta. Quanto mais elevado ele se torna, menos camadas ele possui. Ele vai perdendo as camadas inferiores. Ele vai se libertando desses corpos, que são vibrações, mas são vibrações menos densas do que aquela onde ele já pode viver. Como quando a gente desencarna, a gente perde a carne grossa e passa a ter somente o corpo perispiritual como veículo. Então, não vou entrar em detalhes, o corpo mental inferior, o corpo mental superior. Esses espíritos que estão escrevendo isso podem estar até recheados de razão. Mas vamos ficar só no entendimento dessas realidades, tá bem? O corpo astral, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, como notícias para nossa mente ir trabalhando essa noção que o perispírito não é um tijolo. O perispírito ele é uma conjugação de densidades corpóreas distintas, para que o espírito possa estar nessas várias densidades com os corpos adequados. Quando você vai para o Polo Norte, como que você se veste? Você chega no Polo Norte e fala assim, vou ficar pelado e só ponho a blusona de pele por cima da minha pele? Não. Você vai para o Polo Norte, mas você usa calcinha, sutiã, cueca. Aí põe uma segunda pele, que é uma pele agarrada, uma camiseta bem agarrada em você. Aí põe a camisa de cima, a calça de cima. Aí põe mais uma calça, se o negócio estiver bem preto mesmo, estiver muito frio. E depois em cima disso o casaco e em cima dele o sobretudo com pele, aquela coisa toda que te protege. Ou seja, você se veste com várias camadas. Agora, quando você entra num lugar que é aquecido, você começa a tirar as camadas de fora, que você não precisa delas. Até chegar naquela camada que te dá conforto pela temperatura do ambiente. É a mesma coisa, só que não é a temperatura do ambiente do plano espiritual. É a densidade mental, é a densidade evolutiva das nossas ideias que vai nos permitir estar aqui, ou estar mais abaixo, estar mais acima. Tanto que André Luiz conta, só para encerrarmos aqui com essa lembrança, no livro Nosso Lar, que o conceito de umbral que ele escuta dos espíritos é diferente do que as pessoas pensam. Lá no livro Nosso Lar, ensinam para ele que o umbral é um lugar para a queima de matéria mental acumulada. É uma dádiva da criação a permitir
que os espíritos que saíram da Terra com a mente poluída de ideias densas, passe por esse estágio onde essas ideias densas são queimadas pelas frustrações, pelos sofrimentos, para que o espírito se regenere um pouco e comece a se elevar, a fim de que depois disto ele possa entrar nos níveis mais elevados do que aquele em que ele teve que passar. Tanto que nem todo mundo precisa passar pelas zonas umbralinas. Nem todo mundo precisa. Só precisa quem acumular matéria mental negativa. E ali vai ter que desgastá-la. Então, pensem nisso. E a gente agradece a Silmara nos ter permitido tratar dessa questão, ainda que rapidamente.